E aí, moçada, sou o Heráclito e eu vou fazer um outro vídeo sobre Jung e a espiritualidade. Jung e a espiritualidade 2, a missão. É, um das pessoas que assiste o meu canal, Álvaro Costa, de Recife, tudo bom, Álvaro? Ele fez uma pergunta bem longa, né? E ia ficar muito chato eu responder nos comentários. Então eu resolvi fazer um vídeo, até porque a pergunta dele me permite falar de uma série de coisas interessantes. Ele começa: Heráclito, sou eu, só para esclarecer. Você acredita que existe algo na obra de Jung que se trata da mística ou espiritualidade do jeito que o homem moderno possa entender? Sim, a obra toda. Como a obra é escrita em linguagem científica, né, essa linguagem científica é justamente a linguagem compreendida pelo homem moderno. A linguagem mitológica, ela era justamente a maneira do homem da antiguidade se relacionar com o inconsciente. Eles são mitologemas explicativos para as realidades inconscientes que no fundo são inapreensíveis. A linguagem mitológica, ela só vai dizer alguma coisa para nós, a não ser para pessoas extremamente sensíveis ou que conheçam um vasto simbolismo e que sejam capazes de aplicar o método filológico, ou então para pessoas que ainda têm esse contato vital com o inconsciente. Ela vai ter um apelo estético, ela vai ter um apelo histórico, mas sem essa tradução psicológica, dificilmente você consegue se conectar com elas. Na minha própria vida, quando eu tinha 14 anos, eu li o Tao Te Ching, Dao De Jing, do Lao Tzu, né? Eu não entendi nada. Todavia, eu entendi que eu não entendi. E eu entendi que havia algo de muito profundo ali. E aquilo me enigmatizou por muitos anos. E eu só comecei a ter algum vislumbre de entendimento daquilo em 2000, quando eu comecei a ler a obra do Jung. Então uma série de coisas começaram a ficar claras. Obviamente até hoje tem coisas que me enigmatizam, né? Mas o tratamento por meio da ciência é o que conecta, né, o homem moderno a esses mitologemas. A própria Marie-Louise von Franz, assim como o Jung, falam que a psicologia analítica ela é um mitologema explicativo do inconsciente, para o inconsciente coletivo, mas guardado o caráter de ciência. Então, a resposta é sim, a obra toda é isso, né? Ele prossegue. Ou seja, são os temas da mística e da espiritualidade, só que colocados de forma científica? Sim, em certo sentido sim, são os mesmos temas, só que colocados de maneira científica, né? Que é o grande mérito do Jung. Colocar as coisas... Deixa eu baixar isso aqui. Caraca, isso aqui é muito estranho. Eu não vou editar não, hein, galera, vai ficar assim. Melhorou, o computador aqui. Eu tenho que continuar lendo. Mas é isso mesmo. Agora estragou tudo. Meu Deus. Estragou? Não estragou. Pera. Vamos lá. Aqui tá mais ou menos. Vai. E balançou. Esse vídeo vai ficar uma bosta. Vai assim mesmo. Não que Jung tenha tido essa intenção no começo, tinha sim, mas que suas pesquisas levaram a isso desde o começo. Vê lá no livro vermelho. Não comecem pelo livro vermelho. Uma colega minha, é uma história engraçada, eu nunca tinha falado com ela, e aí ela estava lendo o livro vermelho. Aí eu virei para ela e perguntei: nossa, que interessante, você se interessa por Jung? Ela disse: a minha psicanalista mandou eu ler. Eu já achei estranho, né? Aí eu perguntei: tu já leu alguma coisa de Jung? Ela disse: não. Eu disse: nossa, é uma forma tão esdrúxula de começar a ler Jung pelo livro vermelho. Aí me calei. Aí depois ela me contou que chegou para um colega nosso e falou que ficou puta da vida comigo. Porque quem era eu para dizer aquilo? Era um absurdo, era uma droga. Aí essa colega ficou calada e disse assim: não, beleza. Aí de vez em quando eu perguntava: e aí, como é que tá a leitura? E aí, como é que tá a leitura? Aí um dia ela disse: eu larguei, porque é esdrúxula mesmo. Então, se vocês não têm uma leitura do Jung ou alguma leitura, não comecem pelo livro vermelho. Eu fico falando dele aqui, mas é um desserviço. Deixem para ler depois, né? Falar que os magos, místicos e alquimistas falavam, só que para o homem moderno.
No que diz respeito à espiritualidade, sobre isso, eu indico muito fortemente o livro da Marisa von Franz, Jung e seu mito Nossa Época. Espiritualidade abstrai a fé e se deixa tocar quase que de modo exclusivo pela razão. Não dá para afirmar isso não. É muito difícil fazer essas afirmações totalizantes, né? Mas a fé perdeu força. Isso é um fato. Desde o medievo. Há todavia algo de supra-racional no inconsciente coletivo? Sim. Há sim. Tanto é que por isso que o Jung abandona o termo subconsciente. Porque algumas vezes o inconsciente ele parece ser uma supraconsciência. Ele parece ter um saber superior. Ele parece conhecer mais, ser mais profundo, ser mais extensivo do que a própria consciência, né? Se há ao mesmo tempo em que a obra de Jung é científica, existem elementos para o reencantamento do mundo, essa é a parte difícil da pergunta dele. É bem difícil mesmo. O Jung responde essa questão, mais ou menos, num texto do volume 8. Eu recomendo que leiam sempre o volume 8, o Natureza Psíquica, chamado Psicologia Analítica e Cosmovisão, Weltanschauung, né? Em que ele vai dizer a seguinte coisa, em resumo, né? Eu vou resumir aqui, porque não dá para discutir o texto todo. É indispensável. O que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão é uma visão de mundo, isso é uma espécie de filosofia de vida em germe. Você ser capaz de justificar os seus atos. Eu faço isso por isso, eu creio nisso por isso. Não se iludam. A maioria das pessoas não tem uma cosmovisão ou a tem inconsciente. Cada uma de nossas opiniões, disse o Jung em Psicologia e Alquimia, é determinada até os seus mínimos detalhes historicamente. Pode ir atrás do que as pessoas falam, as pessoas comuns, o homem médio. O que é o homem médio psicologicamente? Aquela pessoa que só tem uma ideia na cabeça. Por ideias medievais, por preconceito científico do final do século XIX, por preconceitos sumerianos que estão expressos na Bíblia, e por aí vai. Sendo que a pessoa é inconsciente disso, ela não se dá conta disso. Então a maioria das pessoas não dispõe de uma cosmovisão, né? Elas vão viver sem isso, né? Sendo determinadas pelas opiniões que receberam dos pais, professores, do ambiente mais próximo, de preconceitos afetivos, quimeras. Mas uma cosmovisão é isso, é você capaz de justificar por que você faz as coisas, né? Você tem uma visão do mundo, e é extremamente importante a visão do mundo. Porque a sua visão do mundo, em sentido psicológico, não é que ela vai ser o mundo. Você vai lidar com o mundo por meio desse filtro. E o Jung vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que ao analista é indispensável ter uma cosmovisão. Do contrário, não pode ser analista. Então, alguém que ainda não se separou da psique coletiva, que ainda está repetindo, sem reconhecer a própria individualidade naquilo que fala, preconceitos afetivos, quimeras, ideias estapafúrdias do final do século XIX, não pode ser analista. É preciso ter uma cosmovisão. É preciso saber justificar, ao ser indagado, responder, faço isso por isto. Não acredito nisto. Minhas ideias vêm de tal lugar. Eu dou aula de fundamentos de psicanálise, de fundamentos de psicologia humanista na Faculdade Ateneu. E eu sempre falo, olha, vocês nunca pensaram na vida, os meus alunos. Eles no começo ficam assim, depois eu demonstro. A maioria das pessoas nunca pensou na vida. Nunca formulou um pensamento original. Nunca parou e discutiu, mas por que eu estou fazendo isso? Porque foi capaz de justificar intelectualmente o que eles estavam fazendo. E é fundamental ter isso. Mas ao mesmo tempo, o analista ele deve estar disposto a colocar por terra a sua cosmovisão diante do paciente. E é uma cosmovisão que é um passo em direção à individuação, é algo muito difícil de alcançar. Extremamente difícil. E para piorar, a psicologia não pode ela mesma se converter em cosmovisão. Mas ela pode sim contribuir decisivamente para a constituição de uma cosmovisão. O Jung fala com relação à psicanálise. Ele diz, mas o que é que deveria ter contribuído? Qual é a contribuição da psicanálise para a cosmovisão? É a teoria da psicanálise. E isso você pode traduzir para a nossa ciência. Não. É a exposição chocante
dos casos de sofrimento psíquico que mostram que não somos senhores da nossa própria casa, que mostram que o padecimento anímico é real, é supremamente real. Porque lembrem-se, real é tudo aquilo que age, tudo aquilo que atua. Jung ele expande a noção de realidade para além daquilo que é concreto, para além daquilo que é palpável, para dar dignidade aos fenômenos da alma. E essa dignidade aos fenômenos da alma falta à cosmovisão ocidental. Tanto é que a maneira como nós entendemos a mística, como nós entendemos a religião, é aquela do final do século XIX, de um Sir James Frazer, de um Comte, que vai dizer que é um estágio superado do pensamento humano. Superado quando, amigão? Superado onde? A religião permanece vive bem, mal das pernas vai essas teorias sociológicas toscas. Porque ela é um impulso anímico fundamental, né? E aí sim, essa seria a grande contribuição. Mas crer que a psicologia pode substituir a mística ou a espiritualidade não funciona. O psicólogo é um lamentável sucedâneo para o sacerdote e o xamã. Lamentável. O dogma é algo extremamente importante e é uma catástrofe espiritual que o dogma católico tenha se despedaçado. Uma catástrofe espiritual que preparou o caminho para o nazismo, né, na concepção do Jung, e eu concordo. Quem sou eu para concordar? Eu concordo. Além disso, isso é extremamente importante. Quando a gente está estudando psicologia analítica, você tem uma impressão muito equivocada de que você está lidando com o seu inconsciente. Porque a psicologia analítica formula de uma maneira intelectual certos aspectos do inconsciente. Mas isto é uma mascarada, isto é um engodo, isto é um engano. O Jung, num livro que saiu recentemente da Voz, que é uma entrevista, que é um grupo muito pequeno de pessoas, perguntas e respostas que ele fez, ele diz que você só começa a compreender a psicologia quando ela começa a lhe ameaçar, quando você se sente ameaçado por ela. Justamente porque as pessoas têm uma tendência a substituir a realidade por palavras. Num texto fundamental dele, pelo menos na minha opinião, ele afirma que as pessoas estudam sobre estábulos e acham que sabem tudo sobre eles. Mas se espantam quando vão a um estábulo pela primeira vez e percebem que ele fede. E é mais ou menos assim que acontece na transmissão da psicologia analítica. Você acha que tendo contato sempre quando ele não está. Quando estiver, você vai sofrer, vai doer, vai ser uma merda, você vai se sentir ameaçado, você vai... Não é isso de ler. Ler é uma abstração intelectual, é metade no mínimo da equação. Cadê o aspecto do valor? Cadê o aspecto sentimental? Cadê o aspecto da vivência, do aspecto imediato, intuitivo, da qual os conceitos, né, são conceitos intuitivos? Quer dizer que você tem como entrar em contato com isso que eles delimitam, que eles demarcam de maneira imediata, sem a mediação dos conceitos. E aí sim você vai estar aprendendo a psicologia do Jung, nunca antes. Então esse elemento de reencanto, ele não está presente na teoria, mas ele é apontado pela teoria. Mas a teoria é o dedo, não a lua. Então é muito importante atentar sobre isso, né? Bom, o vídeo ficou bagunçado, porque por causa do computador aqui a posição é esquisita. Mas é isso. Obrigado. Álvaro, espero que tenha respondido. Esse foi mais um vídeo para vocês. Vou aqui editar e upar. E valeu. Falou. Tudo sempre, né? Se inscrevam, dê um joinha, ativem as notificações e, por favor, divulguem para pessoas que tenham interesse em psicologia analítica, em psicologia, em qualquer coisa que vocês acham. Pessoas bonitas tatuadas. Tchau, tchau.